Irmãos, estão me ouvindo? Nós estamos neste contexto, né, de Covid-19. Já ouvimos aí até mesmo parentes da nossa irmã Zideane recebendo diretamente esse vírus e sendo contaminado. Estamos atingidos por esse contexto. Pessoas próximas de nós podem estar sendo atacados, receber esse vírus. Nós podemos receber. Enfim, mas que esse contexto todo possa servir de ajuda para nos achegarmos mais a Deus. Esse também contexto ruim pode nos levar a duvidar de Deus, e assim nós podemos distanciar de Deus. Deixa eu contar uma história. Em 2007, no verão de 2007, eu estava servindo ali em Toyota, e nesse verão nós fomos para um rio, e alguns irmãos conosco, e um irmão, ele estava próximo ali de mim, ia entrar no rio, ele lembrou, e aí ele avisou todo mundo, levantou a mão, falou: pessoal, olha, eu vou tirar a minha aliança do meu dedo, para eu não perder aqui na brincadeira. E eu vi ele, eu ouvi ele falando, pensei em fazer a mesma coisa, mas naquele momento eu pensei comigo: minha aliança não sai, não, ela tá bem apertada, e eu não dei importância. E nós estávamos ali retirando areia para formar uma represa, pegando pedra, tal, para ficar num lugarzinho gostoso. E aquela tarefa até de retirar a areia já era uma atividade relaxante. De repente eu olhei para minha mão e a aliança não estava lá. E aí eu lembrei na hora do cuidado que o irmão teve. Ninguém me recriminou, nem precisava me recriminar. Eu havia aprendido a lição naquele momento. Perdi a chance de evitar aquela situação, né? Aí eu peguei uma máscara de mergulhador e passei a investigar ali o fundo do rio. Não era bem um fundo, mas havia uma correnteza, e comecei ali a procurar, e fiquei mais ou menos uma meia hora mergulhando e saindo, e nada de achar aquela aliança. Mas aquele mesmo irmão, né? Mesmo irmão que tinha tomado cuidado com a sua própria aliança, ele estava olhando ali no fundo do rio, ali onde ele estava sentado, bem próximo onde eu estava mesmo, e percebeu alguma coisa brilhando. Ele colocou a mão, puxou, e era a aliança perdida. E aí eu pensei comigo: Deus cuida de nós em cada detalhe. Deus nos observa o tempo todo. Deus, ele foi gracioso em devolver a minha aliança, mas ele usou o irmão, que num ato simples, ele foi fiel à aliança, né? Ele foi fiel a não perder um objeto que representa uma aliança séria, comprometida e verdadeira. Eu não sei se você tem a mesma sensação desse cuidado que procede do Pai Celeste. Pode ser que você não acredite que Deus está observando você, mesmo em coisas bobas e pequenas. Na verdade, Deus nunca esteve ausente, Deus nunca esteve desinteressado, nunca esteve cego ou morto. Ele está vivo. Deus está sempre nos observando, e ele se interessa por você. E esse interesse pode significar toda a diferença no mundo. Então é importante que você tenha uma visão apurada. Alguns anos atrás, um estudo curioso, e esse estudo ele comprovou que os humanos se comportam de forma mais altruísta, de forma mais honesta, quando eles estão sendo observados. Nada do que seja diferente que você não saiba, né? Se você começa a observar alguém, aquela pessoa sabe que está sendo observada, ela vai mudar um pouco o seu comportamento. Mas esse estudo, ele mexeu nos comportamentos quando os olhos que estavam observando não era de uma pessoa, era de uma fotografia fixada na parede. Será que você se surpreende com isso? Né? Há outros estudos usando os olhos. Por exemplo,
Quando nós estamos entusiasmados, a dimensão da nossa pupila quadruplica. E se nós estamos furiosos, a pupila se contrai. Então é praticamente uma relação diretamente proporcional entre os olhos da fé e a natureza pecaminosa que ainda nós portamos. Quando nós pecamos, a pupila dos nossos olhos espirituais se fecham, se contraem. Por quê? Porque o pecado nos faz negligenciar Deus, desprezar Deus. Vem aquela sensação de que é melhor que nós estejamos sozinhos. O coração pecaminoso nos convence de que não há ninguém olhando. Nós olhamos em volta e nada vemos. Na verdade, naquele momento de um ato pecaminoso, os olhos espirituais estão cegados. Por outro lado, quando nós estamos em Deus, entusiasmados, né, em teós, ou seja, quando estamos em comunhão com Deus, desfrutando da sua palavra, orando, ouvindo o Senhor, as pupilas espirituais se alargam. E nós podemos ver mais de Deus. Percebe que quando o desespero vem, diante de qualquer circunstância, não é a circunstância, são as pupilas dos olhos espirituais que estão contraídas. Porque, de alguma forma, aquela pessoa está desprezando Deus. E isso deixa claro a nossa dependência vital da palavra de Deus. Porque, apenas para ilustrar, né, com uma comparação, os nossos olhos, eles estão com miopia, hipermetropia e astigmatismo juntos. Porque mesmo que a fé, esse dom, esse presente de Deus, que nos habilita a confiar nele, seja uma realidade em nós, essa mesma fé recebe ataques de um coração enganoso, que insiste em nos levar a viver da forma como nós vivíamos antes. Ouçam, né, aqui, eu vou ler aqui o versículo que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, 17 a 19. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então, não vivam mais como os gentios. É uma recomendação aos crentes de Éfeso. Então, nós temos que usar óculos. Por causa do pecado, precisamos de óculos espirituais. E as lentes são as lentes da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia aí, eu vou colocar na tela também, mas abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e com os olhos da fé, as lentes da palavra de Deus, nós poderemos ver claramente a graça de Deus. Antes de ler o texto, precisamos entender o seguinte: para estudar a palavra de maneira que continue fiel ao texto, é importante que nós tenhamos o entendimento da mensagem da carta, do capítulo da carta, do capítulo, antes de observar um versículo ou um parágrafo. Por exemplo, o tema da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta, é: Paulo encorajou a igreja a desfrutar do trabalho da fé e amor e perseverar na santificação com esperança. Então, Paulo está fazendo, durante a sua carta, esse encorajamento à igreja. Ele está falando sobre a fé, falando sobre o amor, vai falar sobre a esperança, mas a ideia é que a igreja desfrute desse trabalho da fé e do amor e perseverem nessa santificação, numa vida santa, numa vida dedicada e consagrada ao Senhor. O tema do capítulo 2, ou a mensagem do capítulo 2 é: os crentes, a partir da fé,
servem os que são a glória e a alegria da vinda de Jesus. Então, se você ler o capítulo 2, você vai perceber que Paulo está deixando claro que o serviço que você faz, seja em proclamar o evangelho, seja em servir aos seus irmãos, é que esses que vão receber o seu serviço, eles poderão ser e serão, aqueles que atenderem e aqueles que são de Deus, eles serão a glória e a alegria na vinda de Jesus. Então vamos ler aqui os 2 primeiros versículos. A verdade central desses 2 versículos é: a pregação do evangelho não foi vã, mas ousada. A pregação do evangelho foi ousada. E a grande ideia desses 2 versículos é que pregar com ousadia nos faz desfrutar a graça de Deus. Antes de ler, então, deixa eu só fazer uma pergunta de novo. Quando eu digo pregar com ousadia, o que você entende? Para ajudar na sua resposta, então vamos ler o texto. Olha lá, abre a sua Bíblia, então, Bíblia de Tessalonicenses, e aqui o texto diz o seguinte: vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. No entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Então, quero repetir a pergunta aqui. Quando eu digo pregar com ousadia, o que você entende? Então, quando você olha para o texto, você vai perceber, né? Se eu voltar aqui, olha lá o texto, a resposta está aí, né? Anunciar, ensinar o evangelho com confiança. Evangelizar com confiança. Deixe-me colocar aqui uma definição de evangelizar. Olha lá. Evangelizar é ensinar, né? Ensinar, anunciar, proclamar, pregar. Então, evangelizar é ensinar o evangelho, que seja a mensagem de Deus que nos conduz à salvação. Então, evangelizar é ensinar o evangelho com o objetivo. Que é isso? Esperança, um desejo, uma meta. Voltando novamente à definição, evangelizar é ensinar o evangelho com o objetivo de persuadir, né? Ou seja, de convencer, de converter aqueles que vão receber o evangelho. Então, quando o crente ele prega o evangelho, quando ele ensina o evangelho, ele está obedecendo à ordem do Senhor. Paulo, ele chegou a dizer que pregar o evangelho para ele era uma obrigação, pois era impelido por Deus a pregar o evangelho, a fazer isso, a dedicar a sua vida em pregar. Ele diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Então você que é membro da nossa igreja, você que está conosco no corpo local, eu queria perguntar para você aqui, eu não sei como é que você pensa. Você pensa que pregar o evangelho é uma tarefa para os pastores, o evangelista, o missionário, profissional, porque eles têm tempo, eles foram treinados para isso, e afinal de contas eles ganham um salário para desempenhar esse trabalho? A palavra de Deus nos ensina que, apesar de ser uma obrigação de cada um dos filhos de Deus, é também um privilégio. Então, se você pensa que é um trabalho apenas, né, dos pastores, evangelistas e missionários, você está bem aquém do que a palavra de Deus ensina. Nós vamos descobrir hoje, aliás, no estudo desses 2 versículos, uma visão, né, com uma visão apurada, 3 dádivas, 3 graças de Deus na pregação ousada da palavra. Na verdade, hoje iremos conhecer apenas uma, mas Deus concede boas testemunhas, Deus concede boa perseverança e Deus concede o bom combate. Então nós ficaremos na primeira dádiva que está aqui. Então, voltando aqui o versículo, irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa entrada, a nossa chegada, a nossa visita com vocês não foi em vão, diz o texto. Paulo faz essa declaração, faz essa afirmação baseada no que acabou de dizer no capítulo 1. Olha aqui, olhando para o mapa, a fé dos Tessalonicenses,
capítulo 1 vai falar para nós que a fé, ela dele foi conhecida em toda a Macedônia. Se vamos pensar em toda essa parte amarela aqui, né, laranja e tal, toda essa parte aqui, e a Caia. Então ele pega e mostra também toda a Caia, essa área verde aqui. Então, a fé dos Tessalônicos, olha onde eles estavam. Tessalônica está aqui, ó, né, a capital aqui da Macedônia, vamos dizer assim, mas está bem aqui, e a fé deles foi conhecida por toda essa região. E esta fé conhecida deles foi baseada num trabalho da fé. Olha lá os versículos de 4 em diante, do capítulo 1. O resultado da fé que eles receberam como amados de Deus, né? Eles eram amados de Deus. Eles foram escolhidos por Deus. E com isso eles receberam essa palavra, ou melhor, receberam a palavra de Deus e receberam essa fé. Então está bem claro que eles foram imitadores, né? Tanto de Paulo quanto imitadores do Senhor Jesus. E a partir do versículo 9, que não está aqui na tela, os irmãos poderão comparar e olhar na sua Bíblia, que eles também esperaram o Salvador, estavam esperando o Senhor Jesus. Este é o perfil daqueles que têm a fé genuína, se tornam imitador e esperam o Senhor. Então agora olha o versículo 5. O Evangelho, ele foi entregue com o poder da palavra e o poder do Espírito Santo e com plena convicção. Né? Então temos aqui o Evangelho, Paulo falando, nosso Evangelho, né? Paulo, Silas e Timóteo escrevendo. Né? Então eles trabalharam no meio deles e apresentaram o Evangelho com o poder da palavra e o poder do Espírito Santo. E eles estavam com essa plena convicção, que Deus mesmo deu essa convicção a eles, de que é realmente o poder da palavra e do Espírito. E eles receberam. E todo esse trabalho, ou essa fé, foi uma realidade naquela igreja pela vida e trabalho daqueles 3 irmãos, Paulo, Silas e Timóteo. A equipe diz para nós, nesse versículo 1, vou colocar aqui, algumas versões, né? Olha lá. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente da nossa estada entre vocês. Essa nossa entrada, essa nossa visita, nossa estada que tivemos entre vocês não foi infrutífera, não foi em vão, não foi inútil, de acordo com aí as traduções. Quando Paulo, Silas e Timóteo dizem isso, que a chegada não foi inútil, ele estava dizendo que os resultados que eles estavam percebendo na vida daqueles irmãos confirmaram a bênção de eles serem usados por Deus. Eles foram usados por Deus e conseguiram ver claramente na vida daqueles irmãos a bênção que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ordem de Deus. Se nós obedecermos, seremos apenas servos que fazem o que devem fazer. Portanto, se houver alguma dádiva, qualquer dádiva que recebemos será a revelação, essa dádiva será uma revelação da graça de Deus. Então, quando Deus concede boas testemunhas, nós somos agraciados com esse presente, com essa dádiva. Nós não temos que pregar o Evangelho e aguardar pessoas recebendo Cristo ali, se arrependendo. Nós temos que ser fiéis em pregar o Evangelho, em compartilhar, em proclamar o Evangelho. Mas Deus pode conceder. Essas boas testemunhas serão concedidas. Nós não podemos garantir conversões, mas pode-se esperar testemunhas. Por exemplo, na história da igreja, nós encontramos homens de Deus que pregaram com ousadia a palavra, e mesmo que eles não tenham visto as boas testemunhas com seus próprios olhos, nós mesmos, né, muitos de nós somos testemunhas de que pregaram o Evangelho, e nós estamos também entusiasmados em conhecer a entrada deles, né, a estada deles, né, em pregar o Evangelho. Então, os atos de pregação com ousadia de muitos homens no passado, hoje nós somos testemunha disso. Eles não sabem, eles já partiram, mas nós somos testemunhas, e lá naquele dia nós seremos a glória deles. Nós vamos conhecer esses irmãos que pregaram no passado. Deus está no controle, Deus está nos observando, cada um de nós, e Ele vai nos dar boas testemunhas, mesmo que nunca conheçamos essas testemunhas em nossa vida. Note aqui
Vocês sabem, né? Então Paulo está ressaltando, e Paulo, Silas e Timóteo está ressaltando que os tessalonicenses sabem, que eles conhecem, eles conheciam muito bem que eles pregaram o evangelho. Então os tessalonicenses eram testemunhas vivas, testemunhas boas da ousadia de Paulo e equipe em pregar o evangelho. O crente, ele demonstra fé quando ele comunica o evangelho. Versículo 2: tivemos, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Eles tiveram o quê? Confiança em Deus para anunciar o evangelho. E nós aprendemos que o crente, ele tem valor, ele é importante, não pelo que ele é, pelos dons que tem, pelas habilidades, porque não é nada, e nem tem nada por si mesmo. Mas o crente, ele é valoroso porque ele pode ser um instrumento de Deus. Como corpo, como igreja que nós somos, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos proclamar o evangelho, cientes de que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Juntos, irmãos, todos nós. Nós precisamos proclamar o evangelho, não é um programa de evangelização, cada um de nós pregando, mas todos nós ao mesmo tempo. Como corpo, pregar o evangelho. Voltando aqui para o tema dele, diz que os crentes servem os que são a glória e a alegria na vinda de Jesus. Nós vamos servir uns aos outros na medida em que a nossa fé cresce, sem esperarmos nada de imediato em troca. Porque nós cremos no quê? Nós cremos piamente que lá, aqueles que nós servimos serão a nossa glória e alegria. Portanto, é um investimento. Pregar o evangelho é uma forma de servir, é uma forma de investir naquele dia eterno e glorioso. Então, o que vai segurar você, o que vai segurar a mim de pregar o evangelho? Deus, ele vai derramar a sua graça e vai produzir boas testemunhas agora e no porvir. Deus proporciona oportunidades porque ele quer nos usar, ele quer usar a mim e a você como instrumento e que nós seremos valorosos nas suas mãos, nas mãos do Senhor. E os resultados da proclamação do evangelho, caso houver, serão a glória e a alegria na vinda de Jesus. Então a pergunta é, o que nos segura? O que está impedindo você? Provavelmente o contrário de ousadia. E qual é o contrário de ousadia? Relutância, obstinação, rebeldia, birra. Uma vez que nós somos filhos, seremos disciplinados pelo Pai. Deus nos ama. Então existe uma pergunta que nós precisamos considerar. A pergunta é, será que eu não estou em disciplina? Essa é uma pergunta que precisamos fazer sempre. Paulo diz, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque para mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo conhecia a Deus como pai. Um pai amoroso quer o melhor para o seu filho. E o melhor para o Filho de Deus é que ele seja parecido com Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se estamos nós tendo alguma dificuldade, alguma circunstância desagradável, pode ser a disciplina do Senhor. Pode ser. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser. Nós precisamos considerar essa pergunta. Então é bom avaliar sempre. Existe na internet uma pergunta que tem a ver com o nosso assunto aqui. A pergunta é, como você quer ser lembrado? Como nós, corpo de Cristo, aqui em Randa, queremos ser lembrados? Você quer boas testemunhas do seu ministério? Pregue a palavra, viva isso, deseje isso, invista nisso. O seu tempo, os seus bens, o seu dinheiro, os seus pensamentos, enfim, use tudo o que Deus lhe deu e continua lhe dando para o benefício da proclamação da palavra. E como corpo, podemos unir nossos talentos, as nossas formas de agir, que são diferentes, e falar
a forma de falar também são diferentes. E nós podemos falar, unir todas essas diferenças e, como corpo de Cristo, podemos evangelizar e deixar claro que o evangelho permeia as nossas atividades. Por exemplo, se você convidasse um amigo para estar conosco num passeio, ele seria impactado com o evangelho? Mesmo sendo uma atividade social? Portanto, a pergunta serve para nós. Como corpo de Cristo em Randa, nós queremos boas testemunhas? Como é que nós queremos ser lembrados? Ou você quer ser lembrado como alguém que foi rebelde e opositor ao anúncio das boas novas? Consegue ver que Deus dá a mim, a você, a nós, boas testemunhas quando nós pregamos ousadamente, com confiança em Deus? Você não precisa fazer as coisas ou pregar o evangelho, procurar ser proclamador do evangelho para as pessoas verem. Desde que Deus veja, porque Ele está vendo, Ele está observando, e Ele vai curtir, Ele vai dar o joinha, porque Ele vai nos dar boas testemunhas. Irmãos, Deus cuida de nós, em cada detalhe. Deus nos observa o tempo todo, e Ele tem total interesse em que você seja parecido com Jesus. Ele vai encorajar você sempre. Em 2007, Deus foi gracioso em devolver a minha aliança. Ele usou um irmão que, num ato simples, como já disse, foi fiel à aliança. E eu aprendi a lição. Nos mínimos detalhes, nós podemos e devemos ser fiéis em cumprir o nosso ministério. Então, pregue com ousadia, pregue com confiança e desfrute da graça que Deus revelará. Ele vai conceder boas testemunhas e vai continuar a conceder mais ainda ousadia a você, porque Deus realmente nos dá boas. Nós cantamos hinos em que declara, né? Por exemplo, o primeiro hino fala que nós fomos justificados, santificados e seremos glorificados através de Cristo, né? E isso nós vamos estar vivendo aqui hoje, graça sobre graça. Percebe? Deus vai nos permitir experimentar essa graça, e graça sobre graça. Cantamos também que Deus, Ele é o soberano. Olha o que Ele diz aqui. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande me amarra a ti. Então, Deus, você pregando com ousadia, você vai experimentar mais ainda essa aproximação de Deus, como que Deus te agarrando, Deus te pegando e trazendo para junto de si, para cada vez mais você expressar essa semelhança de Jesus. E uma coisa bem interessante, o último hino, nós olhamos para a cruz, aqui a letra desse hino, ela nos faz olhar para o passado, olhar para a cruz, olhar para toda a obra de Jesus, e Ele nos chamou, Ele nos atraiu, e agora eu estou quebrantado por esse amor. Se isso já aconteceu na minha história, eu posso agora, quebrantado pelo amor de Deus, viver e proclamar esse evangelho. E todos nós podemos unir as nossas experiências e na proclamação do evangelho. Deus, além de nos dar boas testemunhas, Ele também nos concede boa perseverança. E nós vamos ver no próximo estudo. Gostaria de orar com os irmãos. Pai, nós te louvamos porque é maravilhoso saber que o Senhor está totalmente interessado em nós e olha cada um de nós. O Senhor está nos observando. Ó Deus, ajuda-nos a dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa fidelidade ao Senhor, e não o nosso próprio coração, os ídolos que estão em nosso coração, mas que possamos dedicar ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, mesmo nessa distância, que não podemos nos encontrar com nossos irmãos, mas que haja encorajamento mútuo, para que nós possamos encorajar, para que não percamos tempo. Ó Deus, que nós vivamos o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos mergulharmos nas coisas que são desprezíveis, em que esse mundo nos coloca, nos faz, até nos convence que são valorosos, mas que possamos valorizar a Tua Palavra, mergulhar na Tua Palavra, e realmente nos desfrutar dessa graça do Senhor, desse amor do Senhor, constrangidos pelo Teu amor,
possamos nós ser realmente instrumentos do Senhor, nos dedicar ao Senhor, porque o Senhor nos capacitou a isso. Abençoa cada um dos teus filhos, dos teus servos, dos nossos irmãos que estão aí nas casas. Ó Deus, nós juntos possamos testemunhar, de ver o quanto cada um de nós está sendo fiel ao Senhor. Ó Deus, abençoa esta igreja. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.